Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Birosca News. Se você mora no Brasil, bem-vinda, bem-vindo. Você conhece essa birosca que a gente vive. Essa final de semana a gente foi, não é nem surpreendido, mas a palavra, na falta de outra palavra, é surpreendido, né? Com o caso dessa, não da surpresa do fato de uma menina ter sido estuprada no Brasil, já que uma reportagem da BBC mostra que a cada uma hora são estupradas pelo menos 4 meninas de até 13 anos de idade no Brasil, mas a gente vai ser surpreendido com a reação estapafúrdia e as várias violências institucionais e não institucionais a que essa criança vai ser e tem sido submetida. Esse Birosca News é sobre esse caso e é sobre o tipo de sociedade e de decadência dos sistemas e instituições e sociedade pelas quais nós estamos passando. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras, em que eu comento decisões e acontecimentos no mundo do direito, e eu compartilho sempre depois esse conteúdo no YouTube, no meu canal do YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e via podcast, o áudio, no Deezer e no Spotify e outras plataformas também. O Birosca News fica lá disponível. Esse caso, que todo mundo já conhece, ele é particularmente assombra, né, a falta de humanidade, o fato de que nós estamos vivendo uma espiral descendente rumo à barbárie nesse país. Nós temos uma criança que vem sendo violentada de várias formas, desde do tio que a violentava há 4 anos. Ela começou a ser violentada sexualmente por esse tio desde 6 anos de idade. Aos 10 ela então aparece grávida. Então, constatada a gravidez, o óbvio, né, que se estabelece no Código Penal brasileiro desde 1940, que é a interrupção da gravidez decorrente do estupro. E, de fato, essa mesma reportagem da BBC, que eu citei no começo do vídeo, também mostra que são realizados pelo menos 6 abortos por dia de crianças, de meninas de 10 a 14 anos. Por alguma razão, essa criança especificamente teve a infelicidade de que o caso dela tivesse essa notoriedade toda, né? O que fez com que, diante da primeira violência, da primeira sequência de violências, que é a violência que ela sofreu dentro da sua própria família, desde a violência sexual, efetivamente, até a violência por omissão dos responsáveis dela, por permitirem que isso acontecesse pelo abandono, aí nós vamos ter uma sequência de violências. Primeiro, depois, quer dizer, o fato de que nós temos um país em que há esse número absurdo de estupros, e isso também muito em razão de questões que nós já falamos aqui, já que nós estamos preocupados em ficar encarcerando pessoas por furto simples e porte de poucas gramas de droga, enquanto que os verdadeiros criminosos, vamos dizer assim, continuam impunes. Em segundo lugar, a gente tem que pensar nas violências que o próprio direito e o sistema do Estado brasileiro causou a essa criança depois da primeira constatação. Ela então vai ser submetida a um laudo no IML, algo obviamente muito invasivo. Em segundo, para constatar o óbvio, né, de que aquela gravidez se deu em decorrência de violência. E aí, então nós temos toda uma novela na qual o judiciário vai dizer se autoriza ou não a realização, já que é uma menor de idade, enfim. E aí o TJ do Espírito Santo faz uma nota dizendo que a decisão que ele irá tomar será uma decisão técnica, não vai ser uma decisão com base em moral. O fato do judiciário brasileiro dizer isso diz justamente o contrário, né? Como se houvesse
assim, como se houvesse qualquer possibilidade de uma decisão poder ser de outra forma que não uma decisão com base na lei e na laicidade do Estado. E aí, houve a decisão, o hospital de referência se recusa a fazer, e aí eu tenho uma nova violência, né? Eu tenho a violência por parte do judiciário, eu tenho uma nova violência por parte de um hospital público que se recusa a fazer. Há uma justificativa, mais ou menos, porque, de acordo com as normas técnicas de atenção humanizada ao abortamento, o aborto, em caso de estupro, ele pode ser feito até a 20ª semana ou, no mais tardar, até a 22ª semana, se o feto tiver até 500 gramas. E, ao que foi constatado, a gravidez decorrente do estupro já estava na 22ª semana. Ainda assim, não era o caso de não fazer o aborto, tanto é que ela foi transferida para um hospital de um outro estado e lá foi realizado o aborto. Nós temos então, quando ela finalmente é transferida para esse outro hospital, tudo isso em segredo, para preservar a privacidade desta criança que já havia sofrendo então essa sequência de violências, né? A violência doméstica e o estupro especificamente, a violência por parte do Poder Judiciário e da polícia, a violência por parte do primeiro hospital que se recusa a fazer. Nós temos uma nova violência, que é a violência perpetrada por pessoas oportunistas que expõem o nome dessa criança, violando os artigos do 143 e 247 do ECA. E é importante a gente dar aí os números, né, da legislação que vai ser violada nesses casos, além de uma série de outras legislações, mas especificamente esses 2 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E divulgam o nome e o local, o hospital onde esse procedimento viria a ser realizado, e aí fazem um circo na porta desse hospital, né? Vai um monte de gente na porta desse hospital e fazem um circo, né? E ameaçam invadir o hospital e sobem hashtags chamando a menina de 10 anos de assassina e fazem um alvoroço em cima do médico, descobrem o nome do médico que vai realizar o procedimento, e começam a chamar o médico de assassino, começam a ameaçar o médico. É uma sequência tão grande de violências que essa menina então é submetida até que finalmente o procedimento é realizado. Mas até quando essa criança vai continuar sendo vítima de violências institucionais e não institucionais? Que tipo de sociedade é essa em que algo que, na verdade, é garantido desde 1940, que é previsto na legislação desde 1940, que é o aborto em caso de estupro, se torna esse circo que virou o caso dessa criança? Eu queria citar algumas leis, algumas legislações que garantem esse direito, não é? A Constituição, no artigo 227, fala sobre a proteção integral da criança. Eu já citei o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege crianças e adolescentes, o Código Penal, que é de 1940 e que garante isso. E, além disso tudo, a gente ainda vai ter pelo menos 2 portarias do Ministério da Saúde, a Portaria 1508 de 2005, a Portaria 415 de 2014, ambas falando sobre procedimentos humanizados, uma atenção humanizada à mulher que é vítima de estupro no atendimento pelo Sistema Único de Saúde. O Decreto 7958 de 2013 da Presidência da República, também falando sobre a atenção integral humanizada que a mulher deve ter. A Lei 12.845 de 2013, também no mesmo sentido. Ou seja, a gente tem uma série de legislações para falar sobre algo que já tem aí mais de 80 anos, né? Que é o asseguramento aí do direito mínimo. E olha, o Brasil tem uma legislação extremamente restritiva com relação às possibilidades de aborto, né? Nós estamos aquém aí da maior parte dos países da Europa. Os Estados Unidos têm garantido o direito ao aborto às mulheres desde 1973 e a gente ainda está nessa de querer regular a interrupção da gravidez em caso da mulher ter sofrido uma violência. E olha, eu estou falando de mulheres maiores de idade, quanto mais o caso de uma criança.
Aí, em 2009, salvo engano, nós também tivemos a mesma história, também com relação a uma menininha de 9 anos, alguma coisa assim, que também foi vítima de estupro e também tinha ficado grávida. E lá como cá, houve... o médico que realizou o procedimento foi excomungado pela Igreja Católica e coisas do tipo, né? Há um dado que é muito revelador com relação a isso, que de todos os hospitais indicados pelo SUS que poderiam fazer esse tipo de procedimento, 43% somente deles efetivamente realizam o procedimento. Quer dizer, a mulher ela continua sendo revitimizada todas as vezes que ela precisa procurar uma delegacia para relatar, apesar de que ali não exige que ela tenha primeiro um boletim de ocorrência para então fazer, né? Mas ela é revitimizada. Ela é revitimizada quando procura um hospital e esse hospital se recusa a fazer, porque uma boa parte deles se recusa a fazer. E aí a gente vai ter então, quando finalmente isso está pronto para ser realizado, esse circo que foi feito por um bando de gente, mais uma vez, oportunistas, porque na verdade estão querendo crescer politicamente em cima de um episódio que é absolutamente uma tragédia, né? E aí cometem atos que são, no mínimo, uma violação à dignidade da pessoa humana e, no extremo, aí, possivelmente a prática de um crime, que é essa exposição, a incitação à violência, a incitação a atos ilegais e criminosos e a exposição da privacidade, né, ao revelar a identidade dessa criança. Que tipo de sociedade, afinal de contas, nós estamos querendo criar nesse país? Que tipo de inversão, de derrocada, de recesso que nós estamos enfiados nesse país? Não é possível que nós continuemos evoluindo e decrescendo e andando para trás como a gente tem feito. Nós queremos entrar no período anterior a 1940, nós queremos realmente impor uma mulher vítima de uma violência que ela seja obrigada a ter essa criança, como houve um projeto de lei há um tempo atrás que visava criar um bolsa-estupro, né? Que o agressor fosse obrigado a pagar pensão para a mulher, para o filho que ele gerou ao violentar uma mulher, e caso ele não pagasse, o Estado pagaria. Quer dizer, que tipo de sociedade é essa que nós estamos criando, não é? E que incapacidade é essa do Estado brasileiro, das instituições brasileiras, de impedir que esse tipo de coisa continue acontecendo, todas as violações. Desde impedir que continuem havendo estupros seguidamente, nessa proporção absurda que a reportagem da BBC mostra, eu vou colocar na descrição a reportagem que mostra esses dados, até todas as demais violências. Uma vez que isso acontece, o melhor é que isso não acontecesse nunca, mas uma vez que isso acontece, a vítima continua sendo revitimizada por todos os lados, por todas as instituições, desde a polícia, passando pelo Poder Judiciário e inclusive o Sistema Único de Saúde. E quando como se tudo isso já não bastasse, em geral isso acontece com todas as mulheres que sofrem violência sexual no Brasil, ainda há a possibilidade dessa mulher ainda ser revitimizada por um bando de gente que não tem nada mais para fazer que não ficar fazendo estardalhaço na frente do hospital, querendo invadir o hospital que está cumprindo exatamente o que está previsto na lei. Nós estamos no momento realmente de retrocessos e eu não sei aonde vai parar essa espiral descendente. Eu não sei, acho que até o final da Idade Média a gente vai voltar a estar queimando bruxas no meio da praça, não é? E coisas do tipo, porque é o único lugar para onde a gente parece estar indo nesse momento desse país é Idade Média. Bom, peste negra a gente já tem até um similar nisso, que é o Covid. Daqui a pouco a gente vai começar a ter realmente mulheres sendo queimadas em praça pública para tentar afastar os maus espíritos e purificá-las do seu pecado. Muito bem, pessoal. Eu fico absolutamente desolado de ver uma situação dessas. De ver pessoas pseudo-religiosas fazendo esse tipo de coisa com uma criança. E pessoas que aparentemente não têm nenhuma vinculação religiosa, como youtubers, como o Felipe Neto
e o Whindersson, que se propuseram a pagar os estudos dessa criança até o final da faculdade. Alguns vão dizer que eles estão fazendo isso por marketing, etc. Mas olha, que seja por marketing, que seja pelo que for, muito mais significativo e muito mais cristão do que boa parte ou a maior parte dessas pessoas que se dizem cristãs e que fizeram esse tipo de coisa com relação a essa criança. Eu fico por aqui, agradeço a todas e todos pelas dicas, pela presença aqui e por curtirem e compartilharem esse vídeo por aí. Vamos juntos tentar repensar o tipo de sociedade que nós somos e que queremos ser. Quinta-feira estou de volta e vamos ver que tipo de desastre. Quem sabe na quinta-feira eu já não falo sobre o primeiro caso de uma mulher queimada em praça pública por ser bruxa, né? Mais ou menos por aí, ou uma coisa meio Handmaid's Tale que a gente está indo, né? Até lá!